Perfeito. Tá bom, então eu sou a Cláudia Kaneviskis, eu sou professora de artes visuais e trabalho com formação de professores. E eu gosto muito de pensar a formação das pessoas como um todo, né? O ser humano total. E hoje a gente aqui do Moara convidou o professor doutor Hermes Coelho, que vai se apresentar um pouco para a gente. Com a palavra, professor Hermes, muito obrigada por ter aceito o convite. Olá, Cláudia. Olá, todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer falar um pouquinho da minha trajetória, que não é muito pequena, é longa. Também há uns cabelos brancos aí. Já é muito longo, né? Mas assim, quer que eu fale já da minha formação? Pode falar da sua formação, mas eu lembro que você falou que você acompanhava o teu pai também, então eu acho que você pode começar por onde você quiser. Pois ontem mesmo eu estava assistindo a live do professor Sérgio, um rapaz lá de Belo Horizonte, muito interessante, e eu estava ouvindo as experiências dele. Cada um de nós tem uma própria experiência, como a gente chegou na arte, como a gente chegou até aqui, né? A minha não foi diferente da dele, com muita dificuldade, com muito empenho para chegar onde nós estamos hoje. E vale também eu acho que vale como referência aos jovens que estão começando agora, que continua não sendo fácil a mesma coisa, mas tem que continuar. Tem que buscar um caminho, ter objetivo e acreditar no que quer, né? Ser artista, ser músico, não necessariamente precisa ser um profissional da área. Pode ser um amante, um amador, né? E fazer muito bem feito, sem viver necessariamente da arte, sem viver necessariamente da música. Então, assim, o meu avô era músico. Meu avô aprendeu música sozinho. Ele morava no interior de Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo, uma cidadinha chamada Aimorés. E ele, então, aprendeu música sozinho, que ele queria cantar na igreja e ajudar na igreja. Ele pegou um livrinho de música lá de teoria, foi estudando e acabou entendendo uma possibilidade que ele pudesse trabalhar com música e reger lá o coral da igreja dele lá que ele trabalhava. E ele se autodidata foi indo. E foi interessante porque meu avô morreu com 97 anos. No finalzinho já da vida dele, e eu já estava fazendo mestrado, tudo, bati um papo com ele e ele tinha toda a compreensão musical da maneira dele, mas entendia tudo que eu falava. E assim, era bem interessante, né? Depois o meu pai quis aprender música também, e entrou por esse caminho, aprendeu na igreja, e ele seguiu outra profissão, mas era músico de igreja. E aí vem a minha influência direta, né? Porque nós somos uma família com meu pai e minha mãe e 6 filhos. E quando eu tinha 8 anos, eu nasci em Minas Gerais. Quando eu tinha 8 anos, nós mudamos para São Paulo, né? Mas desde aquela época que eu era bem pequeno, ainda quando a gente morava em Belo Horizonte, eu lembro do meu pai tocando clarineta, tocando requinta, e eu ficava do lado dele lá, com a partezinha da boquilha, onde fecha a boquilha, em cima, brincando lá, como se estivesse tocando do lado dele. Então, eu sempre tive essa proximidade da música com meu pai. Eu lembro que um dia, eu acho que eu tinha uns 6 anos para 7 anos, eu fui na casa de um tio, e lá eu achei uma flauta doce. E eu fiquei o dia inteiro brincando com a flauta doce. Até que eu aprendi a tocar a flauta doce, aí tocando as musiquinhas que eu ouvia. Mas depois tive que devolver para ele e voltar para casa. Eu não tinha flauta doce, né? E depois a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar lá para os 12 anos foi comprar uma flauta doce para mim, para eu poder tocar a flauta doce que eu queria tanto. Mas enfim. E quando nós viemos para São Paulo, obviamente meu pai veio atrás de trabalho e bastante dificuldade financeira. Nós não tínhamos condições de ter uma televisão em casa. Então não tinha televisão na minha casa, pelo fato de não ter poder aquisitivo para isso, na época, na década de 70. E também, na época, as igrejas não permitiam comprar televisão. Então meu pai era membro da Assembleia de Deus, que não permitia, não podia ter televisão em casa, era proibido. Então nós não tínhamos muito o que fazer em casa. Não tinha videogame, como tem hoje, né? Não tipo celular. Então a gente fazia música. Então meu pai reunia a família, os filhos, com a minha mãe juntos, e a gente ensaiava. Então, tudo que ele ia ensaiar no coral da igreja no final de semana. Então, quando a gente chegava lá, a família já estava sabendo toda a música, então já ajudava meu pai bastante. E aí a gente foi aprendendo
espaço familiar. E na igreja que a gente frequentava, tinha uma banda musical e começamos então a estudar. Eu e minhas irmãs, meus irmãos, começamos a estudar lá, nessa igreja que tinha uma banda musical, junto com uma pessoa lá que dava aula lá, e mais o meu pai. E aí fomos aprendendo, e a gente não parou mais, foi seguindo o caminho. E quando eu estava mais ou menos com uns 14 anos, sempre muito interessado, buscando informações, eu descobri que tinha um conservatório em São Paulo, lá na Moca, no bairro da Moca, chamado Heitor Villa-Lobos. Mas veja bem, Cláudia, quando a gente fala algumas coisas, as pessoas de agora talvez não compreendam. Nós não tínhamos informação nenhuma naquela época, não tinha acesso a informação nenhuma. Não tinha televisão, não tinha propaganda disso. Quem conhecia, e aí de boca em boca você ia descobrindo. E aí você tinha também essa defasagem nas próprias casas, porque os pais, como era no caso do meu pai, da minha mãe, não tinham estudo. Então não tinha um conhecimento mais amplo, buscar informação, não tinha. Fazia questão da gente ir para a escola, nós estudamos na escola certinho, mas essa informação... Tá perdendo aí? Voltou? Voltou. Então essa informação de formação mais formal não tinha na música, né? E eu descobri então que tinha um conservatório, e eu fui para esse conservatório lá, eu fui estudar no conservatório e fazer clarineta lá. E depois até levei meu pai comigo, meu pai foi estudar também lá, estudamos juntos, eu e meu pai. E chegou uma época que, para meu pai entrar nesse conservatório, já no mais adiantado, onde eu estava, aí inverteu, eu tive que dar aula para meu pai para que ele pudesse se preparar e entrar comigo. E a gente tocou junto lá, foi muito interessante. Porém, meu pai faleceu muito cedo. Meu pai faleceu com apenas 50 anos. Então, aí não deu... quebrou um pouco essa possibilidade da gente ter feito mais coisas juntos, né? Só que aí depois eu fui para a faculdade. E aí é a mesma coisa que eu te falei, a dificuldade. Então, eu nem sabia o que era vestibular. Porque não se falava em vestibular. Na minha casa, ninguém sabia o que era isso. Na igreja que eu frequentava, ninguém falava disso. O hall de amigos só fazia curso técnico. Um técnico do Senac de eletricista, um técnico... Eu fiz o segundo grau técnico em processamento de dados. O meu irmão fez eletrônica. A minha irmã fez, na época, para ensinar, esqueci como é que falava, pedagogia. Não era pedagogia, era outro nome que se usava. Magistério. Fez magistério. Então, assim, ninguém pensava que no filho de gente pobre ir para a universidade. Você nem passava na cabeça. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer faculdade. Eu fiquei sabendo que tinha faculdade de música, porque através do conservatório. Aí eu fui atrás para saber onde tinha faculdade. E eu não tinha a menor condição de entrar numa universidade pública, como a USP, a Unesp ou a Unicamp. Porque eu estudei sempre em escola pública de periferia, muito ruim, e ainda fiz o segundo grau técnico, eu não tinha condições nenhuma. Então de música eu conhecia, mas física, português, matemática, sem chance. Aí eu fui procurar uma faculdade particular, que tinha em São Paulo, que era muito boa, mas eu não tinha a condição financeira para fazer, entendeu? Então, durante 3 vezes eu entrei na faculdade, e só na terceira vez foi que eu consegui passar. Então, assim, sempre fiz vestibular e sempre entrei, mas eu não tinha condições de pagar. E aí tinha outro fator também naquela época, que era a questão a inflação era muito alta. Então, de um mês para o outro era 40% a mais. E você não tinha como bancar, e não tinha como fazer. E não existia crédito educativo, como existiu depois. A gente buscava. Isso é uma coisa bem importante de se falar, né? Eu busquei tanto, mas não conseguia. Então tinha um crédito muito pequeno, que era assim, era uma luta para conseguir entrar, e uma pessoa conseguia, era muito limitado. Não só eu, o meu irmão mais velho não fez faculdade porque na época não tinha como pagar. Meu cunhado estava na faculdade fazendo direito, teve que parar porque não tinha condições para bancar. Então, assim, muita gente queria estudar, não tinha condições de estudar. E eu só na terceira vez que eu consegui, porque aí eu já fechei uma parceria de um trabalho que eu trabalhava numa igreja, a igreja pagava essa faculdade para mim. Então, isso favoreceu para eu ir até o 4º ano da faculdade. Depois já estava no mercado de trabalho, aí eu consegui me bancar, né? Posteriormente, eu fui então para Campinas, me mudei para Campinas, e aí eu fiz Unicamp, fiz mestrado na Unicamp, e depois eu fiz doutorado na Unicamp. E aí eu comecei a fazer concursos, né, pelo Brasil afora, até eu conseguir entrar aqui na UFAM. Fiz 12 concursos, não é fácil, concurso é uma coisa muito complicada.
Ninguém pode desanimar porque fez 1 ou 2 concursos e não entrou, tem que continuar, porque são muitas possibilidades e é difícil mesmo. Mas enfim, acabou dando certo. Basicamente a questão da minha formação é essa, Cláudia. Então eu sempre fui muito de palco, muito de fazer música, desde sempre regendo, escrevendo arranjos, compondo, e tive a oportunidade de ir para a Alemanha, ganhei uma bolsa para ir para a Alemanha estudar com o maestro Helmut Rilling, na cidade de Stuttgart. Foi maravilhoso, todo o período que eu estudei com ele. É um maestro especialista em música clássica, barroca, com gravações completas das obras de Mozart, Bach, Beethoven. Então, assim, é maravilhoso. E eu pude estudar com ele, e foi aí que eu realmente consegui ampliar um pouco mais a minha visão e buscar ser eu mesmo, né? Ser individual, porque isso é a parte mais difícil que tem um artista, ele conseguir se achar e ele passar a ser ele mesmo. Porque você é estudante, você vai bebendo de uma fonte, bebendo de outra fonte, até o momento que você começa a fazer a sua arte. E isso eu só consegui depois que eu tive uma experiência no exterior e me reafirmou a maneira como eu pensava a música, interpretação e composição. E é isso, e hoje estou aqui em Manaus, na luta. Mas quando que foi esse momento para você? Quando que você olhou e falou assim, não, agora eu sou um compositor? Que você sentiu que aquilo que você estava fazendo realmente tinha uma qualidade, que você se sentiu seguro enquanto artista? Olha, a questão da composição é um pouco mais devagar, porque composição e regência são duas áreas muito distintas e que exigem muito tempo de dedicação. E como eu sempre, para sobreviver, tive que atuar como maestro, não tem como. A composição é mais complicado para você conseguir sobreviver, e eu tinha família, filhos para criar, e eu tinha que dar um jeito. Então, regendo corais, regendo orquestra que aparecia, então a regência sempre foi mais marcante. A composição demora um tempo mais. Eu nem sei se eu estou preparado ainda, entendeu? A composição demora um tempo mais, porque você precisa estar mais à vontade para compor dentro de uma linha. Veja bem, nós vivemos no século XXI, e o século XXI ele tem tanta possibilidade, e difere, por exemplo, eu não posso compor hoje pensando como pensava um compositor do período barroco. Eu não tenho como posso pensar, eu adoro o Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Handel, mas eu não posso compor como eles, senão não sou eu, são eles. E a composição, a música sempre foi algo das pessoas, do dia a dia, aquilo que elas conviviam, que elas faziam. Então eu tenho que buscar a linguagem atual. E aí eu tenho que buscar me expressar de uma maneira que eu possa ser compreendido também pelas pessoas. Eu acho que eu tenho buscado um caminho. Eu tenho composto mais coisas para vocais, né? Mesmo porque é mais fácil você ter algum coro, alguém que cante ou que se escreva, do que orquestra, porque orquestra é muito mais difícil para as pessoas colocar uma peça sua na estante para tocar. A não ser que você seja o próprio maestro da orquestra e comece a se autoproduzir, aí a coisa depois tem uma visibilidade, né? Mas coral é mais fácil. Então hoje eu tenho peça minha coral que está rodando o mundo, cantando na Coreia do Sul, tem na Hungria, tem nos Estados Unidos, tem na França. Então se pesquisar na internet a gente acha coisas minhas sendo interpretadas por outros coros, que me deixa bastante feliz, entendeu? Que estão executando na Alemanha também. Legal. Agora, assim, você vem de uma família que leva a música como uma... que leva a sério a música, né? Uma família de músicos, né? Então, se você fala do seu avô, fala da relação... O seu filho também é músico, né? Como que você vê isso? Como que você vê a formação em música para aquela pessoa que a família não apoia? Para aquele teu aluno que a família diz, meu filho vai estudar alguma coisa que dê dinheiro, vai estudar alguma coisa que vai te garantir um sustento. Como que você vê essa formação para esse aluno seu? Olha só, como você falou, eu nunca tive essa dificuldade dentro da minha casa. Então, assim, meu pai era músico, mas não era músico profissional. E meus irmãos todos tiveram uma familiaridade com o fazer musical. Não são músicos de fazer música hoje em dia, mas assim, todo mundo canta,
todo mundo canta afinado, todo mundo pega o instrumento e brinca com o instrumento, ou seja, percussão, ou uma caixinha de fósforo. Quer dizer, quando tem encontros familiares, sempre é uma diversão de cantoria. Agora, eu tenho uma irmã que toca sax até hoje, ela, na igreja que ela frequenta, ela toca saxofone, e é praticamente só ela que continua fazendo música, né? Mas todo mundo sempre cantou, sempre fez. Agora, o meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Os 2 tiveram a formação musical, porque a gente sabe que a formação musical, ela é tão necessária quanto aprender física, matemática, história. Ela é uma formação. Por isso, tem uma lei que diz que deveria ter em todas as escolas o ensino da música. Não exclusivo da música, mas que teria que ter a música. E as artes em geral também. O que acontece? Eles aprenderam, tiveram a formação musical, que é uma inteligência que se desenvolve, e isso contribui para o ser humano integralmente, né? Agora, não precisa fazer música como profissão. O meu filho escolheu estudar, então ele quis fazer faculdade, foi fazer faculdade de música, ele é cantor, fez Unicamp, está fazendo mestrado também na área, e está construindo aos poucos a carreira dele, que é normal, né? É normal, tem que galgar os degraus. A minha filha teve a mesma formação que ele inicial, ambos aprenderam violino quando eram crianças no projeto lá na Unicamp, mas ela não quis aprender música um pouco mais sério, mas ela adora música, adora os concertos, prestigia o irmão, prestigia a mim, tem um orgulho muito grande, mas ela não escolheu a pedagogia, que é a área a qual ela se identifica. Mas não tem problema, né? Porque a arte é isso, ela está presente em nossa vida no dia a dia. Agora, quando o meu filho falou também que ia fazer faculdade de música, eu sei das dificuldades de viver como artista no Brasil, e eu também fui claro com ele, filho, não tem outra opção, não tem outra opção, não tem outra coisa que você possa fazer para garantir o seu sustento financeiramente. É difícil, é complicado. Não é isso que eu quero fazer. Então, beleza. Só que tem que ser bom. É isso que tá. Nós artistas não podemos ser mais ou menos. Nós temos que ser referência. Nós temos que o melhor. Quando eu falo melhor, não é importante eu ser melhor do que o João, o Manuel, o Joaquim. Isso não é importante. Eu tenho que ser melhor, o meu melhor, o que eu posso ser o melhor de mim. Eu estou fazendo o meu melhor? Eu sou tudo isso que eu posso fazer? Ou está faltando aí? Então eu vou estudar. E se a gente pensar dessa maneira, a gente nunca para de estudar. Porque a gente nunca chega lá, mas eu tenho que sempre me superar, entendeu? Tem que sempre me superar. Aí no mercado vai abrir, uma hora abre. Você bate ali, bate aqui, vai de um jeito, vai do outro, uma hora abre. Então você tem que pegar as pequenas oportunidades e vai construindo. É como uma pirâmide. Tem que fazer uma base bem sólida e aos pouquinhos você vai podendo escolher, entendeu? Vai podendo escolher. Eu só pude ter um pouco mais de tranquilidade quando eu tive os meus primeiros contratos, né? Então, eu estava na faculdade ainda. Quando eu estava na faculdade, em 1995, eu estava no meio da faculdade, porque, como eu falei, eu tentei 3 vezes e eu só pude iniciar minha faculdade, de fato. Eu já tinha feito conservatório, eu só pude iniciar a faculdade, de fato, aos 25 anos, já tarde. Né? Meu filho tem 24 e está fazendo mestrado. Termina agora com 25 e vai terminar o meu mestrado. Eu estava iniciando a faculdade, eu tinha feito conservatório, eu estava iniciando a faculdade. Né? Para você ver como é a dificuldade. Então, no ano que eu falei assim, vou viver de música, eu larguei tudo, já estava casado, a minha mulher engravidou. Bem no ano que eu comecei a viver de música. Então, foi o primeiro ano que eu tinha deixado tudo. Eu trabalhava com vendas, para me garantir. Aí eu larguei a parte de vendas comerciais e fiquei só com música. E foi nesse momento, então, que ela engravidou e em setembro nasceu o meu filho, que é o Heitor. Então o Heitor está com 24 anos, então vai fazer 25 agora. Esse é o 25º ano que eu vivo exclusivamente de música. De carreira, eu completo 32 anos de carreira agora. Esse ano, 32 anos de carreira. Mas vivendo exclusivamente de música, eu considero esses últimos 25 anos. Olha, eu estou falando de você de carreira, Parabéns. porque eu estou contando... eu estou contando de carreira porque eu estou contando a partir dos meus 21 anos, em que eu comecei a atuar um pouco mais seriamente. Mas aos 12 anos de idade, eu era regente da igreja, substituía o meu pai, né? Regente assistente, dava aula de música e regia, substituindo o meu pai, coral e banda de igreja. Entendeu? Então essa foi a minha formação, e dando aula e estudando. Desde os 12 anos, se eu for considerar um tempo maior, eu consideraria desde os 12 anos, então já daria aí 40 anos de carreira. Mas eu considero a partir dos 21,
em que eu comecei a me preocupar em guardar programa, onde estava meu nome aparecendo no jornal, entendeu? Aí foi aí que eu comecei a contar como carreira de fato. Mas assim, respondendo a E qual é o conselho que você deixa para quem quer seguir seus passos aí na profissão? É justamente isso que eu estava esquecendo e ia complementar. Nós temos inclusive alunos da UFAM, hein, que passam por essa dificuldade de não ter a compreensão da família, e gente super inteligente, que a família acha que não tem futuro, que é vagabundo, ainda une o artista com o vagabundo. Desculpa. O violão, por exemplo, até o século XX era considerado um instrumento de vagabundo, né? Ninguém pegava no violão para tocar. Não era aceito na sala de concerto. Catulo da Paixão cearense que introduz na sociedade do Rio de Janeiro o violão. E hoje todo mundo toca violão. Então as pessoas ainda associam o músico, o artista, com quem é meio que tranquilo, não gosta muito de trabalhar. Só que é o contrário. Artista e o músico excepcional, que é a minha área, são as pessoas que mais trabalham no mundo. Porque trabalham muito, se preparando, estudando. Um concerto, um show, às vezes dura 1 hora, 50 minutos, mas a preparação da pessoa foi a vida inteira para aquilo. E para cada concerto que ela vai tocar, ela estuda 40, 60, 80, 100 horas. Isso a partir do nível que ela se preparou a vida inteira para fazer. Você não faz um artista com a canetada. Você pode fazer um político. Você pode destituir um ministro, colocar um ministro, você pode colocar... Mas um artista você jamais. É por isso que agora, nessas épocas difíceis que estamos vivendo, países de primeiro mundo como a Alemanha tem um projeto enorme, bonito, para socorrer todos os artistas, para não deixar. O que é a nossa vida sem a arte? Né? Tira a arte da nossa vida. Quem sobrevive sem a arte? Então, o meu conselho para os nossos alunos e os jovens que estão começando, que enfrentam dificuldades familiares e tudo mais, ele tem que pensar se é isso que ele quer na vida, para a vida dele mesmo. É isso. Ele é artista? Porque o artista ninguém obriga a ser. O artista ele é e acabou. E ele vai ser sempre. Se ele é um artista e ele quer fazer da arte a vida dele mesmo, ele tem que tocar a vida em frente. Pular todas as barreiras que tiver, chutar todas as dificuldades, sofrer, pagar o preço e não desanimar. Ah, mas tem tanto músico, como é que eu vou encaixar? Vai se encaixar. Mas eu vou fazer regência, mas tem tanto maestro. Qual orquestra que eu vou reger? Não se preocupa, funda a sua orquestra. Bota 3 pessoas para tocar e vai regendo, vai praticando, vai com 4, 5, 6, 10. Eu sempre formei meus trabalhos, fundei orquestras, fundei corais, porque é difícil, a vida é difícil. Então você tem que ir atrás, e eu nunca me arrependo. E estou assim, cada vez construindo mais minha carreira. Eu cheguei no auge da minha carreira, nem perto ainda. Tudo que eu puder ainda fazer, tem muitos projetos, muitos planos para fazer, e vou continuar fazendo. Barreiras sempre vão existir. Então as pessoas que são artistas, elas têm que vencer. Ah, agora vai todo mundo passar uma dificuldade financeira danada. E a gente está acostumado com isso, a gente sofre a vida inteira. A gente nunca tem dinheiro para nada. Né? Todo mundo se auto-intitula artista. Ninguém se auto-intitula um médico. Ninguém se auto-intitula um advogado. Agora, todo mundo se auto-intitula maestro. Nunca passou por uma aula de regência e vira maestro. Engana quem não conhece. Ninguém nunca estudou canto e se auto-intitula cantor. Baseado no quê? Entendeu? Aí tem um monte. E outra coisa, não se pode também avaliar pela mídia. Mídia é complicado. Tem exemplo aí de cantores aí que vocês podem... Tá em filmes, tá gravado isso aí, que as pessoas gastam milhões investindo na divulgação. A minha conexão, essa é a tua. Peraí. Epa. Só um instantinho. Vamos ver aí. Alguém está ouvindo online aí? Dá um quem está ouvindo. Agora voltou. Olha, você está voltando aos poucos para mim aqui. Agora não sei se é a minha ou se é a sua. Se tiver alguém online que puder dar um, Tá me ouvindo? Um ok para mim. Eu estou te ouvindo, sim. Está falhando, mas estou ouvindo. Se tiver alguém online que puder dar um ok para a gente aí, para a gente saber. Dini, tá me ouvindo, Dini? Agora tá ok, estão falando lá. Você tá lendo aí? Cara? Ah, legal. Ah lá, voltou pelo jeito aí. Beleza. Estão ouvindo sim.
Então, agora, você tinha perguntado quando eu me achei assim, como artista, como compositor, né? Quando eu me assumi, assim, Hermes Coelho, né? Hoje, quando eu escrevo, eu já não me preocupo mais com várias das coisas, mesmo porque eu já tenho muita informação, já está tudo aqui dentro da minha cabeça, então eu já não cometo aqueles erros que um aluno iniciante faz. Mas eu também não me preocupo tanto mais com isso hoje. Então eu tento compor hoje buscando sonoridades. Eu acabei de compor uma peça aí que o Serginho vai cantar esses dias aí, que é para a voz dele, chama O Tempo. Na semana passada eu fiz uma outra sobre madrugadas de outono. Então assim, eu penso mais no fazer musical, né, no que a música vai trazer para as pessoas. Eu não me preocupo muito em relação à estética e tal. Aqui eu me preocupo como eu quero me expressar. Agora, do outro lado da corda, tem a minha principal atividade, que é a regência. Aí sim, foi nessa que eu me dediquei mais a vida inteira por conta, como eu te falei, de sobrevivência. Né? Então, eu estudei muito com a minha querida, eu faço aqui até uma homenagem a ela, a maestrina Naomi Munakata, que nos deixou há umas semanas atrás aí. Então, eu estudei regência com ela, estudei regência com o maestro Abel Rocha, que um grande amigo nosso, que rege atualmente a Orquestra Sinfônica de Santo André. Hoje, assim, eu ainda continuo achando os dois os melhores maestros que eu já conheci no Brasil. Ainda não conheci ninguém que superasse Naomi e Abel Rocha. Conheço outros bons maestros também no Brasil, conheço vários outros, mas ainda a escola que eu tive de interpretação, de concepção musical que eu aprendi com o maestro Abel Rocha, até hoje eu trago comigo. Claro que depois, a partir dali, eu desenvolvi a minha maneira também de compreender, mas assim, ele influenciou muito a minha vida, assim como de inúmeros outros colegas foram influenciados por ele, pela sua alta competência intelectual e musical. E a Naomi Munakata era a regência, a questão da técnica de regência, a questão de como estudar uma partitura, assim, maravilhosa. E ela teve uma formação sueca, que ela fez especialização na Suécia, e eu tive depois a oportunidade de continuar estudando com o Eric Westberg, algumas vezes que ele veio ao Brasil, que foi colega dela. E no Rio de Janeiro, na década de 90, para começo dos anos 2000, a Oficina Coral do Rio de Janeiro, que levava anualmente maestros de alta referência internacional para dar um curso no mês de setembro. E eu ia todos. Lá eu conheci o maestro, meu amigo Zacarias Fernandes, aqui de Manaus. Lá nós nos conhecemos, nos tornamos amigos. Há 20 anos, há mais de 20 anos a gente tem essa amizade. E então ali eu pude conhecer muita gente boa. Então fui ampliando o meu conhecimento. Depois eu fui para a Unicamp fazer mestrado. E lá tive a oportunidade de conhecer o maestro Eduardo Osterwin, que me orientou no mestrado e no doutorado. E aí na pesquisa você vai ampliando cada vez mais a sua concepção musical. E o gestual da regência, ele tem que estar totalmente atrelado à sua concepção musical e intelectual. Quanto mais você estudar, quanto mais conhecimento geral você tiver, e das artes em geral, e de música em profundidade, harmonia, contraponto, análise, para você poder entender as composições melhor, você vai melhorando a sua maneira de reger. E aí, eu nunca tinha tido a oportunidade de sair do Brasil. E em 2006, eu tive a minha primeira oportunidade de ir à Alemanha, estudar com o maestro Helmut Hilling. E, ao chegar lá, tinha aproximadamente 20 regentes do mundo inteiro, só eu, da América Latina, e tinha um americano, mas que morava já na Alemanha há 15 anos. Então, na verdade, eu era o único de fora, o resto tudo europeu. E todo mundo tinha que reger o coral, para poder o maestro ver quem seriam os regentes ativos ou ouvintes, né? Porque às vezes não dava para trabalhar com todo mundo, ele escolheria alguns para trabalhar. E todo mundo chegava lá, eles passaram todo o repertório para a gente estudar antes, né? Que era o Messias de Reno completo, na versão do Mozart. E nós, então, tínhamos que ir lá na frente reger. Eles chamavam um por um, ia lá, regia, e tinha uma banca, que eu não sabia quem era aquela banca, só conhecia o maestro, os demais eu não conhecia. A orquestra coral regia, orquestra coral não, essa hora era coral e piano. A pessoa acabava de reger a peça, ele só falava obrigado e mandava a pessoa sentar. Aí chamava o próximo, a pessoa ia aí, aquele silêncio, na Alemanha ninguém conversa, bate papo, dá risada, assim, é tudo aquele silêncio. Aí chegava naquele silêncio, se apresentava
regia, e ele falava, obrigado, pode sentar. Até que chegou a minha vez. Eu fui lá mais ou menos o 13º, 14º, por aí. Fui tremendo que nem vara verde, né? Primeira vez que saí do Brasil, na frente de um maestro alemão, né? A Alemanha é tudo para música clássica, Beethoven, Mozart, todo mundo vem daquela região ali. Aí eu me apresentei, falei que eu era do Brasil, que era a primeira vez que eu estava lá, que era um orgulho, uma honra estar com o maestro Helmut Hille e tal, e vou reger o coral número tal. Só isso. Aí eu pensei, poxa, eu tenho que reger isso aqui. O coral é o melhor coral na minha vida que eu estou regendo aqui até esse momento. Para que eu vou me preocupar? Eu vou reger, como se fosse o meu concerto. Aí eu regi, olhei para o pianista, regi do começo ao fim, como se fosse um concerto meu, com entradas para os solistas, para o coro, com toda a minha energia. E para minha surpresa, quando eu terminei de reger, eu fui o único que aconteceu isso. O maestro ficou em pé e falou, bravo, bravo, e aplaudiu. Aquilo me deu puta de uma emoção assim, eu parei, engoli seco e sentei. E durante os 15 dias de curso intensivo que tivemos naquele primeiro período, várias vezes ele falava isso comigo. Então eu entendi, e aí várias pessoas vieram conversar comigo e tal, e muitas coisas que aconteceram na Alemanha nesse período. Eu entendi que eu estava no caminho certo, que eu precisava me autoafirmar que aquele era o meu caminho. E aí eu voltei diferente já da Alemanha. Eu já voltei então com muita segurança do que eu estava fazendo e já sendo Hermes mesmo. E até um dia um grande amigo, um maestro, que eu não vou citar o nome dele aqui, ele me perguntou isso, Hermes, houve uma mudança muito grande na sua vida. Em que momento você mudou? Porque você era um cara, agora você é outro. Você alcançou outro nível musical, de repente você se transformou. Aí eu contei para ele, não, na verdade, tudo isso estava aqui dentro, só que eu era inseguro. Porque é brasileiro, a gente ouve desde pequeno que brasileiro não é nada, brasileiro não sabe nada, brasileiro é incompetente. Bom é o americano, bom é o alemão, bom é o europeu, o francês, o inglês, todo mundo que vem de fora é o melhor. E não, é pelo contrário. Aqui no Brasil nós somos talentosos, somos bons no que fazemos, né? Agora, tem aqueles que fazem de qualquer maneira. Esses aí realmente vão ficando, né? Mas quem se esforça, quem se coloca, que estuda, que se prepara, ele vai conseguir sempre ter êxito. Então foi nesse momento, de 2006 para cá, que eu dei um upgrade na minha carreira, assim. Me autoafirmei. E aí realmente as coisas começaram a acontecer de fato para mim. Olha, que alegria, meu maestro, amigão aí, Zacarias, acabou de entrar. Seja bem-vindo aí. Acabei de citar o nome dele aí. Uhum. Tá. Antes da gente encerrar, eu queria falar mais uma coisa. Você tem um canal agora no YouTube, né? Que você está disponibilizando as atividades em geral, né? Coloca... Composição. Oi? As atividades em geral, composição, regência. Estou começando a ampliar a divulgação por lá. O que acontece, Cláudia? Essa quarentena está sendo maravilhosa para mim. Porque você sabe que a gente acumula agora mais uma coisa que é ser professor universitário. Então, muita gente não sabe o trabalho que é ser um professor universitário, de uma universidade do tamanho da UFAM. O que ocorre? Tem muito trabalho administrativo, muito trabalho de pesquisa, de extensão. A gente é absolvido pela universidade. E como eu sou também coordenador de curso, a gente está o tempo inteiro ajudando, resolvendo os problemas dos alunos. É artigo que tem que ler, orientação. Você acaba ficando você para lá um pouquinho. E essa quarentena, eu estou botando em ordem os projetos de composição que eu tenho, que eu vou continuar compondo. E aproveitei para fazer uma geral aí, para editar os trabalhos que eu tinha para publicar no meu canal, que estava um pouco parado. Então está bem movimentado esses dias aí. Então eu tenho colocado coisas novas, vai entrar muita coisa boa ainda, que eu estou ainda no processo de edição. Coloca o nome pra gente se inscrever. Eu tô inscrita já, né? Já assisti todos os vídeos e tudo mais, mas aqui a Cris tá perguntando qual é o canal. É o meu nome, é Hermes Coelho. Eu vou escrever aqui, ó, Hermes Coelho. Do final lá do Hermes Coelho, é só o meu nome. Cadê? Tá digitando aqui, mas tá... Ah lá. E o Eric tá perguntando assim, ó, maestro, já pensou em fazer um workshop online nesse período de quarentena? Com qual temática, Eric? Sobre regência ou sobre composição?
Eu já pensei sim em fazer. Ah, legal. Cláudia, Eu você está acho por eu aí? acho super válido para tudo. É, a gente do Moara também, né? A gente está fazendo as lives com os artistas, né? A gente faz pelo Instagram, edita e depois coloca lá no Moara Online, que é o nome do nosso canal no YouTube. Né? Aí o pessoal tem que estar indo para lá para incentivar também, né? A gente está fazendo os conteúdos e tudo mais. E é legal também ver os professores se engajando, né? Trabalhando artisticamente e tendo ali o Eric respondeu, ó, em composição. Ele Você falou acha que estética, rola um ele falou estética de workshop sobre regência, composição? ele falou estética de regência e também sobre composição. São dois assuntos interessantes. Eu acho que eu poderia assim preparar para fazer uma live, uma live para cada um desses tópicos que são bastante diferentes, né? Claro que eu teria que pensar muito o que abordar, porque não tem como você ir muito profundo no workshop à distância assim, né? Mas a gente poderia falar um pouquinho assim dos trabalhos, dos procedimentos composicionais, e, enfim, eu acho que é legal, sim. E a gente está agora, você sabe que o ano que vem a gente está na universidade aí, a gente está com um bacharelado para começar, né? Então, Isso. vai ser muito bom para Manaus, vai ter um bacharelado aí em seis categorias. Você pode se inscrever para o bacharelado em piano, em violino, em canto, em violão, em flauta e também em regência. Não sei se eu esqueci alguma, mas são seis. E aí vai ser uma oportunidade muito boa para a gente poder contribuir mais aqui no Amazonas. Né? Bem interessante. Agora, uma pergunta que você não me fez, eu gostaria de falar. Como é que eu vim parar aqui no Amazonas, né? Ah, é boa. Como é que quem te trouxe? Que ventos te trouxeram? Pois é, aí eu vou voltar a falar do meu amigo Maestro Zacarias, que eu citei, e ele está também online com a gente aqui. Nós nos conhecemos em 1998, 1999, nessa época aí, e aí a gente se tornou amigo desde essa época. A gente começou a se comunicar via internet, celular, WhatsApp e tal, Messenger, e fomos conversando muito. O Zacarias me visitou em casa, lá em Campinas, se hospedou em casa, foi muito legal. E outras vezes ele foi também lá, a gente sempre manteve contato e voltava a se reencontrar no Rio de Janeiro, nos cursos que tinham. E a gente sempre discutiu a possibilidade de um dia eu vir em Manaus fazer um trabalho aqui. E aí quando foi em 2013, deu certo de eu vir a convite do Maestro Zacarias, pela Secretaria de Cultura do Amazonas, fazer um concerto com o coral do Amazonas, com obras de compositores brasileiros, incluindo as minhas composições. Então eu vim em 2013, foi a primeira vinda aqui. Nunca tinha vindo em Manaus, não conhecia. Apesar da minha irmã, na época, morava aqui, eu não tinha nem interesse, na verdade. Não sei porquê, não passava pela cabeça Manaus, era uma coisa que não estava na minha cabeça. Eu vim a primeira vez. Só que quando eu cheguei em Manaus, eu me apaixonei por Manaus. E eu me apaixonei, assim, pela cidade, pelo clima, pelas pessoas, por tudo que eu vi aqui. E eu, de repente, como se eu tivesse voltado para casa. A sensação era essa, entendeu? Aqui é a minha casa, o que eu estou fazendo lá em São Paulo? E essa foi a minha sensação. E aí começamos a conversar, poxa vida, eu preciso, o que fazer para eu mudar minha vida? Aí o Zacarias, na época, tinha uns projetos que a gente gostaria de trabalhar juntos, e ele me convidou e falou, não, eu queria mesmo que você viesse trabalhar comigo em projetos, vamos trabalhar, ver se eu consigo te ajudar para você vir para cá trabalhar comigo. E aí ficamos nessa perspectiva. Em 2014, aí já trabalhando e apoiando o Maestro Zacarias aí no Coral do Amazonas, pela Secretaria de Cultura, eu começava a vir direto para cá. Então eu ficava 3 semanas aqui, mais uns 2, 3 meses em São Paulo, voltava a ficar mais 3 semanas aqui. Nesse período preparei o coro para várias obras importantes. Uma outra vez eu vim, em 2014, fiz um concerto só de composições minhas, com a Orquestra de Câmara do Amazonas, o Coral do Amazonas e solistas. E aí quando foi em 2015, em 2014, me convidaram para... Tinha 2 alunos lá, da UFAM, que cantavam no Coral do Amazonas, que eles me convidaram para eu fazer um masterclass de regência, um workshop de regência na UFAM. Eu falei que toparia, podia assim, só que queria algo assim oficial, falasse com a UFAM para oficializar isso. E aí eles conversaram na época com o Gustavo, com a
e com a professora Luciana, que estava coordenando o CIMA, em 2014, e aí eles me convidaram, e eu fiquei uma semana dando workshop de regência na UFAM. E foi um relacionamento muito legal na época, com todo mundo, foi muito bom. Em seguida abriu o concurso, e aí eu passei no concurso, o maestro Adelson se aposentou, e a vaga dele surgiu como para professor regular, né? E aí eu passei e vim para a UFAM. Quando eu passei na UFAM, então aí fortaleceu a minha vinda para Manaus, porque trabalhar com artes, no teatro, como secretaria de cultura e tudo mais, é uma coisa sazonal, né? Não é uma coisa que você possa realmente, a não ser os concursados, né? Fora isso, é sazonal, e que são cargos de confiança. É político, né? Uma hora você tem, outra hora não tem. Muda o governador, muda o secretário de cultura, tudo pode mudar, né? Então não me dava segurança para eu vir para cá. Eu tenho meus filhos, né? Aí aconteceu, quando eu entrei na UFAM, eu tive a segurança. Aí eu vim para a UFAM, para ser maestro, para professor da UFAM, e aí continuei também trabalhando até 2017 como maestro adjunto no Teatro Amazonas, junto lá com o maestro Zacarias, adjunto aos corpos artísticos. Aí trabalhei também com o grupo vocal do Coral do Amazonas, que era o GVCA, e Coral do Amazonas, e mais a UFAM, né? E depois de 2017, por vários motivos políticos, econômicos que o país estava passando, e o governador estava preso, então assim, e o meu contrato é um contrato que não pode ser também direto por conta da UFAM, da dedicação exclusiva, né? Tem que ser negociado bem, de forma diferente. Aí acabou que as coisas foram mudando e eu estou focado hoje mais na UFAM mesmo. Mas a gente continua trabalhando da mesma maneira. E aqui estou em Manaus. Esse mês agora de abril completou 5 anos que eu estou morando aqui. E gosto muito, tenho um orgulho de ser amazonense agora de coração. Parabéns aí, 5 anos já, né? 5 anos. Passa rapidinho. Nestes 5 anos, o que te marcou mais o seu trabalho na UFAM? Olha, o que marcou mais assim foi 2015, com o coral universitário e a Orquestra de Câmara do Amazonas. Nós fizemos, foi meu primeiro ano aqui, fizemos o Messias de Renda no Teatro Amazonas. Foi muito bom, o coral alcançou um nível excelente, tanto pelo trabalho vocal que tinha sido feito, quanto o trabalho que nós conduzimos dentro da estética barroca. E assim, a motivação do grupo foi fantástico. E naquele dia do concerto, naquela semana tinha chegado um navio americano e eles fecharam todos os ingressos do Teatro Amazonas. Então ficou o teatro praticamente lotado só de estrangeiros ouvindo o Messias, que é cantado em inglês, né? Então foi fantástico. Então foi uma coisa maravilhosa. Isso foi um ponto positivo. A segunda coisa que marcou bastante é justamente o festival de metais, que depois se transformou num festival internacional de música da Amazônia. Esse ano nós não tivemos, ano passado, mas até 2017 nós tivemos. E com esse festival internacional, a Orquestra Sinfônica da UFAM já tinha sido reestruturada, nós participamos da reestruturação, eu e um grupo de professores. E aí nós fizemos, então, concertos com maestros de alta e músicos de alta referência, como o Otto, que é um trompetista alemão, Otto Zalter, reconhecido internacionalmente, assim como o trompista e maestro, o Darius Mitsulski, que tocou com a gente o concerto para trompa, né? E também a Eva, que é uma soprano maravilhosa de carreira internacional. Então, com a Orquestra Sinfônica da UFAM, pudemos fazer esse concerto maravilhoso e que nos elevou a um nível assim, internacional, porque a nossa orquestra ficou conhecida internacionalmente. Para você ter uma ideia, naquela semana do concerto que eles divulgaram no Facebook deles, no meu Facebook eu tive quase 1000 convites internacionais de músicos que me adicionaram no Facebook deles. Por conta desse concerto, nós fizemos no Festival Internacional de Música do Amazonas, com o Otto e com o Darius. Então, assim, a orquestra, infelizmente, está parada, não por vontade nossa, mas por impossibilidade momentânea, mas que a gente pretende retomar isso. Estamos lutando para que consigamos, quem sabe, depois que passar toda essa quarentena, essa atividade toda aí, a gente consiga retomar a normalidade, a orquestra voltar. E hoje,
o meu, vamos dizer assim, a cereja do bolo e a menina dos meus olhos é o coro de câmara da orquestra. Tem várias pessoas do coro já estão acompanhando aqui, inclusive nesse momento aqui no nosso bate-papo. Então o coro de câmara hoje é a menina dos meus olhos aqui da UFAM, onde a gente está podendo desenvolver um trabalho muito legal, muito bonito. Inclusive vamos agora lançar agora entre amanhã, acho que hoje e amanhã, um trabalho que eu estou acabando de editar, em que o coral está cantando a composição minha Faz-me Ouvir Bem de Manhã, que vai ser um sucesso, tenho certeza. Estamos preparando aí uma surpresa. A Fernanda Sena já está aqui se chacoalhando toda. A Fernanda trabalhava com a gente aí na orquestra, esteve conosco aí, gente boa. Tá bom, então. Eu vou ter que encerrar, Hermes. Mas por mim, eu continuaria essa conversa até amanhã. Que eu acho sempre muito gostoso a gente ter oportunidade de passar não só para os nossos alunos, mas para aquelas pessoas que querem viver de arte, que querem viver de música, que tem um caminho, que não é um caminho fácil, que não é um caminho tranquilo, que às vezes é um caminho muito longo, mas que pode ser trilhado, né? Que a gente não precisa ficar esperando que as pessoas apostem na gente, não vai aparecer, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia de que não, eu vou montar uma banda e vai dar tudo certo e semana que vem tô fazendo show e tô super famoso, né? Então é interessante a gente conseguir mostrar para as pessoas que sim, que existe um caminho muito de estudo mesmo, de dedicação, de horas bunda na cadeira, né? E que tudo isso tem também uma repercussão, né? Existe um momento em que você vai conseguir se enxergar enquanto artista, enquanto compositor. E para mim é um prazer muito grande ser. Não, o prazer é todo meu e é importante que não se preocupe com fama e com sucesso. Se preocupe em fazer em crescer musicalmente como artista e ir iniciando o seu trabalho, fazendo o melhor. E não se preocupar, porque se você se preocupar com a fama, você corre o risco de entrar por um caminho que não era o que você queria, mas é que alguém está dizendo que você tem que fazer daquela maneira. Então, é melhor ganhar menos e ter menos fama e ser um artista autêntico. O mundo irá dizer quem você é. Vai ganhando o mundo aos poucos. E para os bons artistas sempre haverá um espaço. Pode fechar 1000 portas, uma outra vai abrir, porque sempre alguém vai ver o seu trabalho de qualidade. E assim é a vida. Eu só peço mais uma vez, Cláudia, aqui enfatizar para todo mundo que puder visitar o meu canal no YouTube, e não só visitar, mas se inscrever e curtir. Toca o sininho lá. Por que isso? Porque é importante até para a universidade depois, quando a gente vai mapear isso para Lattes e para conseguir trazer mestrado e outras coisas para a universidade, para o Amazonas, se a gente não tiver como registrar essas coisas, não conta muito ponto. Então, quanto mais likes nós tivermos lá no meu canal, quanto mais inscrições tivermos lá, além de você poder acompanhar o meu trabalho, você também vai estar contribuindo para que a gente possa estar fortalecendo a própria universidade, porque o meu nome está ligado à universidade. E assim como não só o meu, como também do Moara. Se inscrever no Moara, curtir, porque nós estamos juntos para poder fomentar a arte e a cultura o melhor que nós pudermos aqui no Amazonas. Cláudia, muito obrigado, um beijo para você, estou sempre à disposição, viu? E sucesso no Moara. Obrigada, tchau. Obrigado a Beijão. todo mundo aí, gente. Tchau. Tchau.